Cristãos também podem sofrer horrivelmente. Porém, o que a Bíblia declara e a história de Jesus prova é que Deus usa o mal para o bem. Quem poderia imaginar que Deus poderia reverter a cruz, lugar de vergonha, humilhação, morte, em lugar de glória, de vida e de poder? O mesmo Deus faz conosco, o seu povo. Graça e paz, bom dia, que Deus abençoe vocês. Vamos lá para o Salmo 22. Este é um salmo messiânico, ou seja, muito do que nós lemos aqui, nós vimos se cumprindo em Cristo Jesus. Então vamos lá, quer ver? Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus faz essa citação lá na cruz. Verso 8 também. Ele confiou no Senhor, que o livre e o salve. Né? Verso 7, todos que me veem zombam de mim, mexem os lábios e balançam a cabeça, dizendo, ele confiou no Senhor, que ele o livre e o salve. O texto bíblico declara que no dia da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, os soldados, aqueles homens que estavam lá embaixo, eles disseram exatamente isso aqui. Por isso é um salmo messiânico. Verso 18. Repartem entre si minhas roupas e tiram sorte sobre a minha túnica, que foi exatamente aquilo que os soldados romanos fizeram. Tá vendo? O que está acontecendo aqui com Davi é uma figura, obviamente infinitamente menor, mas é uma figura daquilo que aconteceria com Cristo. Ainda assim, nós podemos notar que o povo cristão ele também sofre. Tanto é que Cristo disse para nós que se quisermos segui-lo, devemos tomar a nossa cruz. Um romano, um judeu, entenderia muito facilmente o que Jesus quis dizer com isso. Olha, abracem o sofrimento. Há um elemento que é pedagógico no sofrimento, em que Deus usa o sofrimento para o nosso bem. Então, ou seja, essa atitude tanto da nossa geração e também de muitos cristãos, de ver todo o sofrimento como algo unicamente negativo, isso não é uma ideia cristã. Davi, então, ele é um cristão, ele é um filho de Deus, ele é um crente fiel, e ele está passando uma dor profunda que remete até à crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, o que nós vemos diante de tudo isso? Que Deus usa o mal para o bem, com Cristo. Pense nisso, gente. Para um romano, para um judeu, a cruz era um lugar de miséria total. Bandidos eram crucificados. Era o lugar da não esperança. Era o lugar da vergonha. E agora, Deus pega isso, essa que é símbolo de maldição, tanto para judeu quanto para romano, de vergonha, e isso se torna o símbolo da nossa fé. É ali que Deus está vencendo. No meio da derrota, Jesus está vencendo. Ou seja, Deus, em Cristo Jesus, usou aquela situação de profundo sofrimento, de miséria, de vergonha, de fraqueza, de morte, para nos trazer salvação. É Deus usando o mal para o bem. E no nosso caso, o mesmo se dá. Deus usando o mal para trazer salvação, libertação, santificação. Deus usando essas circunstâncias tão negativas para o bem. Jesus não faz o milagre apenas de transformar água em vinho. Jesus também faz o milagre de pegar algo sem esperança, de fraqueza, sofrido, miserável, caótico e reverter para o bem. Davi está experimentando isso, Jesus viu isso e nós também podemos experimentar. Eu, ao longo aí dos meus quase 20 anos como cristão, eu me regozijo nos meus sofrimentos. Como Paulo declara, eu me regozijo. Né? Parece contraditório, é tipo, eu me congratulo, eu fico feliz com o meu choro, eu me alegro na minha tristeza. Sim, nós nos regozijamos até nos nossos sofrimentos, porque até os nossos sofrimentos produzem algo em nós. Paulo diz isso, não é?
a nossa leve e momentânea tribulação produz enorme peso de glória. Na vida de um ímpio, quando o ímpio sofre, é apenas sofrimento. Esse sofrimento não produz nada. Mas na vida do crente, produz. Por isso que não existe nada ruim na vida de um cristão. Nós somos o povo de Deus. Deus nos ama. Aqueles que são o povo de Deus, eles nunca serão abandonados. O Senhor é conosco, a sua mão é por nós. A sua mão é conosco em todo o tempo. É por isso que nós devemos nos lembrar do Salmo 22. Devemos nos lembrar do nosso Senhor Jesus. Quando estivermos enfrentando momentos de dificuldade, de sofrimento, e nos lembrar de que Deus está no controle, de que nós não devemos nos apavorar. O que nós devemos fazer é o que Davi está fazendo aqui. Ele estava tendo a tentação, lembra que eu já ensinei isso para vocês? Ele diz, por que Deus me desamparaste? Deus não desampara, isso não é possível. Lembra? Veja aqui, ó, verso 1, Deus, por que me desamparaste? Verso 24, porque Deus não desprezou nem rejeitou a aflição do aflito. Verso 24, ele, Senhor, o Senhor me desamparou. Verso 24, me desamparou nada não. Ele estava sendo tentado, ele estava tendo uma sensação de abandono. Mas não é possível que Deus abandone o seu povo. Então lembre-se disso. Nos momentos de dificuldade, nós passamos tantos. Lembre-se, Deus não nos abandona. Ele apenas usa os nossos sofrimentos para o seu bem. Eu já citei aqui, eu acho, essa história, mas ela é tão clássica, não é? Eu nunca canso de citá-la, ela é tão linda e tão emocionante. E eu acho que eu vou contar ela para vocês aí, se vocês continuarem me acompanhando, continuarem tendo paciência comigo, me perdoando pelas minhas falhas. Eu vou contar, acho que várias vezes para vocês. É a história famosa, né, Pés na Areia. A história do rapaz que estava caminhando na areia com Deus. E aí, é óbvio, é só uma história, né? A gente, enfim. E aí, de repente, ele não via mais 4 pegadas, não via mais. E ele então, Senhor, no momento mais difícil, no momento de escuridão, o Senhor me abandonou, eu não vejo mais os seus passos. E aí Deus lhe disse, não, você está enganado. As 2 pegadas que você vê na areia não são suas, são minhas. Porque na hora mais escura, eu estava te carregando no colo. Eu sei, a história é tão repetida, a história é tão conhecida, mas é tão verdadeira sempre. Nós somos o povo de Deus, aqueles que creem em Cristo Jesus, nós somos o povo de Deus. E no momento em que a gente acha que Deus está nos abandonando, muito pelo contrário, Ele está nos carregando no colo. Então não importa o que você esteja enfrentando agora, o que você vai enfrentar amanhã, Deus é conosco, Ele nunca nos desampara. Ele simplesmente usa o mal para o nosso bem. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, porque em todo tempo o Senhor está conosco. E quando, Pai, não avistamos mais os teus pés, na realidade, o que nós estamos deixando de ver são os teus atos. Sim, porque nos tornamos incrédulos. Porque o Senhor, não importa o que estejamos vendo, o Senhor continua conosco em todo o tempo. A sua mão poderosa é sobre nós, sempre e sempre. Por isso, Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas. Eu peço, Pai, que a tua graça se renove sobre cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo, que o Senhor possa fortalecê-los, trazer ânimo a cada um deles, leva-os ao genuíno arrependimento e usa todas as circunstâncias, por mais difíceis que sejam, para o bem de cada uma dessas pessoas. Leva cada uma delas à genuína fé e ao genuíno arrependimento. Guarda, fortalece, opera o impossível, cura, liberta. Ó Deus, nós continuamos crendo que o Senhor faz o impossível nas nossas vidas. Opera nas nossas vidas, Pai, para que possamos dizer a todos, como o salmista declara, agora eu sei que o Senhor salva o seu povo. Nós oramos, bendizemos o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe. Espero vocês aqui amanhã, mais uma vez, se Deus quiser. Curta aqui, comente. Deus abençoe.